Mas ele te prometeu voltar algum dia, Marcos? Mas conta pra gente. Será que o velhinho vai estar aqui um dia de novo? Aqui, tem chance um dia de vir com a camisa do Mengão, o Ney? Quem tem que saber é ele. Depende mais dele que do Flamengo. Pelo Flamengo tá aí, né? Tite gosta muito dele. Se ele não estiver feliz na Arábia Saudita, quem sabe? Não, eu não vou. Salve nação! E o dirigente Marcos Braz revelou duas bombas, uma relacionada a Jorge Jesus, a promessa que ele fez para o dirigente, como também a possibilidade de Neymar vestir a camisa do Flamengo. Esse e outros assuntos o dirigente falou em entrevista. Vamos acompanhar agora. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal Mundo GV vai ficar na descrição como forma de créditos. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. Mas ele te prometeu voltar algum dia, Marcos? Mas conta pra gente. Será que o velhinho vai estar aqui um dia de novo? Ele não prometeu. Se bem que agora ele até estava ganhando uma dinheirama lá. Não, esquece. Esquece. A parte financeira. Pela parte financeira, você não consegue trazer ele nem um minuto para treinar o Flamengo, hoje em dia. Pelo que ele ganha lá? Sim. E quando ele já estava no Fenerbahçe também. Você já tinha as questões financeiras. Se nós quiséssemos trazer ele de volta, já seria muito difícil. Você começa por 5-1 a moeda. É difícil. Tem outras questões de premiação. As questões financeiras, elas são muito Mas amplas. ele falou alguma coisa, Braz, tô indo, mas um dia eu volto? Não, o que ele falou para mim foi no churrasco que a gente fez para ele, quando era um churrasco mais já de despedida. Aquele do pagodinho. Foi do último dia, eu acho que ele treinou. Não, ele tinha treinado o time um dia antes. Eu não me recordo, mas ele falou para mim, Braz, eu vou voltar, eu vou voltar a treinar esse clube. Mas assim, não falou me prometendo. Mas um tom de... Era um tom mais de carinho Sim. do que de promessa. Sim. Entendeu? E aí ele me abraçou. Enfim. Agora, a conversa mais... Assim, não foi dura, mas para mim, né? Como dirigente, foi quando ele oficialmente falou que ia voltar. Por quê? Quando eu vou voltar, não. Quando ele ia voltar para Portugal. Pô, que susto. Meu coração até disparou aqui agora. Olha lá, ó, a Flapresa ali atrás. Todo mundo desesperado. Quando ele voltar. Eu falo, mas quando foi isso? Quando ele decidiu, quando ele ia fazer essa comunicação oficial, nós fomos almoçar, eu e ele. E aí ele começou a falar. Eu falei, Jorge, você não precisa me dar explicação nenhuma. E ele Natural. tem um problema agora, porque o time dele tá voando, o Malcom tá voando, o Michael arrebentando, e daqui a pouco o Ney tá de volta aí. Ele vai ter um problema bom, né? Porque tem que encaixar o Neymar. Getúlio, toda hora eu ouço isso. Que o Jorge vai ter problema lá e o técnico da seleção vai ter problema aqui. Eu posso te afirmar que o Neymar é solução, não é problema. Nem lá, nem problema aqui. Posso te afirmar isso. Aqui, tem chance um dia de vir com a camisa do Mengão, o Ney? Quem tem que saber é ele. Depende mais dele que do Flamengo. Pelo Flamengo tá aí, né? Tite gosta muito dele. Se ele não estiver feliz na Arábia Saudita, quem sabe? Não, eu não vou. Pega um avião, bota aquele postagem do cafezinho que você bota lá. Aí vai. Falar alguma coisa agora, processo eleitoral, isso aqui, um monte de conversa fiada, entendeu? Deixa então, pra lá. assim, deixa Mas o Neymar, um jogador que campo de bola é acima de... Não, esquece. Mais uma vez, ele não é problema para a seleção brasileira e nem é problema para o Jorge Jesus. Ele é solução nos dois lugares, na minha avaliação. Eu lembro daquele último jogo da Copa América que a gente perdeu pra Argentina no Maracanã, que meteram a mão na gente pra variar, desceram a porrada no Neymar. O jogo que ele fez aqui no Maracanã foi um absurdo. A final que a gente perdeu da Copa América, a última, dentro do Maracanã. Pegava a bola, arrastava sozinho, enfim. Acho que é o que você falou. Tanto pra seleção
quanto pro Flamengo depende mais dele do que de Dorival ou de... a gente falou Flamengo, né? Tite, ou Marcos Braz, ou qualquer outra pessoa. Braz, aí, 19, me conta uma história legal dessa Libertadores aí. Um momento, de repente, decisivo, uma coisa legal desse título, porque há muito tempo o Flamengo não ganhava a Libertadores, faltava muito. Sim, você tem várias, a gente tem várias histórias. Ou da festa, alguém que deu uma quebrada ali no bastidor. Não é. Que era o rei da resenha no dia da assim, festa. A festa tava toda... Eu acho que foi um dia especial, que tava todo mundo em êxtase. Foi um dia, assim... O Nutrifofo teve aqui, disse qual era o cardápio, só do Tchugeri. Da galera que conta cerveja. Foi muito importante. Eu vejo, assim, a maneira com que foi também, não foi só o tempo que o Flamengo não ganhava a Libertadores, eu acho que juntou tudo. O tempo que o Flamengo não ganhava a Libertadores, sequer ia para uma final. A importância da Libertadores, o título que é, e a maneira... Contra quem foi? Contra quem e a maneira que foi. Então, assim, juntando isso tudo foi assim, foi mágico. Quem viveu, viveu. E é isso. Depois a gente foi pro Liverpool, contra o Liverpool e fez o jogo que duro, que eu sempre falo isso, nesses 5 anos, 3 meses aí, foi o único dia que eu chorei. No dia do Liverpool? No dia do Liverpool, porque eu queria ser campeão do mundo, eu achava que... Não sou criança. Sim. Não sou criança, sei das dificuldades de você chegar até ali. Então, você chegar até ali, naquela conjuntura de ir para de ir para um tempo extra, e você não conseguir, ali eu achava que sequer ia voltar para ser campeão da Libertadores de novo. Aconteceu, mas, enfim, a gente não conseguiu avançar. Mas aquele jogo era um jogo especial em que, até pelo ano, né? Dos números do ano, do Flamengo conquistar o mérito de ser campeão brasileiro da Libertadores no mesmo ano, coisa que era um fato inédito. Então aquilo ali nos levou ao sonho maior de ser campeão do mundo. Ô Braz, tem muita gente participando aqui com a gente. E eu queria falar um pouquinho do ano passado também. E o Joãozinho me avisou aqui que tem um pouquinho mais de 5 minutos. Se você puder ficar mais 20 minutinhos com a gente, só pra gente poder entrar, porque muita gente quer saber do ano passado. Sim, claro. Se você não tiver compromisso, porque eu não sabia que era esse tempo um pouco mais reduzido, que normalmente a gente faz 1h30, 1h40. E eu não perguntei nada do ano passado, que o povo quer saber, obviamente. Então, pra falar um pouquinho desse ano conturbado do Flamengo, que o Flamengo entrou favorito para 5, 6 competições. Tá ok pra você? Mais 20 minutinhos? Pode botar aí. Então, João, administra aí pra mim. Só pra gente falar um pouquinho do ano passado, que era um ano que o Flamengo veio muito forte para ganhar tudo e as coisas desandaram. Queria saber qual que é o seu parecer, o que você acha que deu errado, se é que você acha. Não, a partir do momento que a gente tem a probabilidade de ter... Das 7 competições que a gente disputou. Foram 7, né? Acho que 6 ou 7 competições, de você efetivamente poder ganhar 3, 4. E isso não acontecer, você não pode achar que as coisas ocorreram bem, né? Teve de tudo, né? Foi um ano que a gente teve bastante dificuldade. Eu acho que era um ano também em que a gente precisaria fazer uma mudança no cenário, dar uma oxigenada maior do que foi dada nos processos, mas é muito ruim você atribuir só isso, né? Na perda dos títulos. O Flamengo joga com o Palmeiras logo no começo do ano, faz 3 gols na final e toma 4, né? Um jogo muito diferente de você achar que vai ter um Flamengo e Palmeiras com 4-3, né? Você vai achar que o jogo é mais duro em relação aos gols. Entendeu? A gente perde a final do campeonato estadual, que a gente sai na frente. 2-0 o primeiro jogo. Sai na frente, quer dizer, e toma no segundo jogo o
faz um jogo que muito aquém que deveria. Então, assim, a gente teve a opção de... Lá atrás, não teve demissão do Dorival. Eu te pergunto isso, a troca do Dorival. Não teve a demissão, teve a opção pela não renovação dele. Diferente, a gente não renovou o contrato do Dorival, né? Assim, eu não vou me estender nesse assunto, que é um assunto que já ficou para trás. O Dorival já está na seleção, já estou com um técnico novo, eu acho que está transitado e julgado. Agora, deixar claro em que o Flamengo não o demitiu. O Flamengo chegou, fez a opção, pelas opções e pelas circunstâncias do momento, em que a gente não deveria renovar o contrato dele. Mas pelo vídeo dele, ele ficou um pouco triste quando ele postou lá no Instagram, que ele ficou sabendo pela imprensa. Mas é normal. É normal ficar chateado, é normal ficar triste. Mas, assim, teve um pouco de cada ingrediente, né? Nas pedidas, nas nossas decisões, nas pedidas que eu digo, a parte Negociação. da negociação. Tá. Da nossa parte também, em determinado momento, talvez pudesse ter ficado mais um pouco nas negociações. Enfim, a gente achava que deveria ir para outro caminho. Quando a gente entendeu que deveria ir para outro técnico, assim foi feito, né? Isso não... Eu quero deixar aqui para lembrar para você e para os torcedores que quando se tem a opção, ou quando também o Abel sai do Flamengo, em 19, o Flamengo era campeão Carioca, estava bem na Libertadores. e tinha passado a fase da Libertadores. E mesmo assim teve a troca. Aí eu vou remeter lá para 2006. O Flamengo trocou o técnico na final. O Brunei Franco que saiu, o Valdemar. Na final. Então eu convivo com isso aí tem muito tempo. Né? Mas você acha que a escolha... Tudo bem, não teve renovação com o Dorival, mas a escolha do Vitor Pereira, de repente, não foi a melhor naquele momento? Sei, agora falar depois dos resultados não obtidos, é ruim eu falar que o Vitor Pereira foi a melhor escolha do mundo, mas também eu acho que é injusto eu falar, atribuir ao Vitor Pereira as derrotas. Eu acho que ali quando no futebol do Flamengo ou em qualquer outro lugar, você tem que dividir quando ganha e quando perde. Não adianta chegar, não ser injusto de uma maneira ou não ser correto disso aí. Então, assim, tiveram erros, nós assumimos os nossos erros e tiveram os processos de decisão, que são processos internos, que às vezes a gente não pode ou não deve externar o porquê foi feito aquelas decisões, mas depois que dá errado, você tem que segurar a consequência e tocar a vida, porque no futebol não dá muito tempo para você ficar nem lambendo ferida, nem comemorando o título. E o que você pode falar pra gente sobre a parte do São Paulo que a gente escutava toda hora, que ele não dava, diferentemente do Jesus e dos outros, que não dava bom dia pra ninguém, que era um cara muito fechado na dele. Eu vi num evento da CBF, ele chegou, foi embora do sorteio da Copa do Brasil, se eu não me engano, parecia que ele tava agoniado, não falou com ninguém, foi embora. O que você pode falar dessa vinda do São Paulo e até da demissão, né? Getúlio, o que eu posso te falar é o seguinte, quando foi contratado ele, se você, qualquer pesquisa que você fizesse, Verdade. não é do torcedor do Flamengo, não. É da parte da imprensa, da parte da torcida do Flamengo também. Todo mundo ficou satisfeito e eu também. As coisas não foram bem, as coisas não andaram. Eu acho que teve um fato divisor de água nesse processo do Sampaoli, que é quando você conhece, você jogou contra o Atlético Mineiro. Você sabe o que é jogar contra o Atlético Mineiro em Minas. A gente começa o jogo perdendo de 1-0, a gente empata, vira e tem o problema do soco no Pedro no vestiário. Aquilo ali foi um divisor de água. Até aquele momento, o Flamengo tinha uma derrota com o Sampaoli.
Até aquele momento, o Flamengo tinha feito um jogo com o Grêmio que proporcionou aí para a final da Copa do Brasil, se não me engano, ou foi o antes, Não me lembro. em que foi o Flamengo... Foi isso já, mano. Me ajuda Foi aí. Grêmio. Foi Grêmio que a gente jogou lá? Copa Foi do Brasil. Grêmio, isso. Que o Flamengo ganhou lá dentro, Jogou muito lá. com contundência. E aí se tem esse fato. Mas ali não era já pra ter trocado tudo, Presto, com esse caô Sim. todo? Como é que eu... Aí é o processo de decisão. Vou trocar tudo. Em que... Tudo que eu digo é. Peraí, mas comissão. aí deixa eu te falar. Vou mandar um técnico embora em que tinha até aquele momento uma derrota. Em que o Flamengo fez em alguns momentos bons jogos. E era o momento que estava começando a funilar para as oitavas da Libertadores. O jogo subsequente ao soco, se não me engano, foi dentro da semana em que a gente joga com o Olímpia aqui nas oitavas e que a gente ganha de 1-0. Então, assim, eu poderia falar, eu poderia ter aproveitado isso aí. O ambiente é foda. Tu falou bastante de ambiente Sim, aqui, não sim. ficou zoado? Com o time, com Eu os estou jogadores. acabando de falar para você que foi um divisor de águas. O que a gente consegue de uma maneira habilidosa? Talvez se a gente não tivesse conseguido isso, poderia ter ido para outro curso. A gente senta com o Sampaoli, junto com o staff dele, discute esse tema em relação à agressão, e a gente convence o Sampaoli, e o Sampaoli é convencido também pelos fatos, que a melhor coisa era mandar o preparador embora, que isso aí poderia ser suficiente para resolver a questão. O filho dele trabalhava dentro do staff. A gente preserva o filho dele, que é um grande profissional, um garoto correto, um garoto que cumpre os horários, um garoto baita profissional. E a gente tinha o entendimento que isso aí seria o suficiente. Mas depois a gente vai vendo que não. Então, assim, o grande divisor de águas do Sampaoli foi a agressão. E Será ali, que se não tivesse dado aquela merda, aí ela eu também poderia não ter posso, terminado melhor? eu também não posso, assim, isso é o que eu... Olha só, ali era um jogo em que o Flamengo... se tinha um jogo que não precisava ter acontecido aquilo, isso eu posso falar pra Foi na você. Independência, não foi? Que é a imprensa fica mais perto do vestiário. Se tem um jogo que não precisava ter acontecido aquilo, era esse. Você chegar, sair perdendo no Independência pro Atlético Mineiro, você empata e vira. Se não me engano, o gol de falta do Arrascaeta. Barrasco. Você vira. Todo mundo comemorando. Você imagina. A gente em pé no Campeonato Brasileiro. E aí, enfim, teve o que aconteceu. Então, o São Paulo é ocupado por esse fato? Não. Vice-presidente de futebol é culpado? Não. Aconteceu. Então, teve que se administrar. E a escolha foi excelente, né? Porque o Adenor é maravilhoso e agora esse Campeonato Carioca foi espetacular. A gente conversava lá na transmissão. Melhor ataque, melhor defesa. O Landim até me lembrou isso, que acho que nunca teve. E aí, Getúlio, você talvez não, com certeza, contratar o Tite. Você vai apresentar um projeto, vai apresentar o que tem que ser apresentado para ele, e ele vai definir se quer ou não quer. Mas o mais difícil foi convencer o Tite para aceitar o Flamengo naquele momento. Porque, você imagina, o Tite do tamanho que é da sua comissão técnica, Dois do tamanho ciclos de que era, Copa. 2 ciclos de Copa do Mundo, ser convencido que seria importante ele chegar num final de temporada, ninguém quer pegar. Pô, tem um monte de
de situações aí que ninguém quer pegar final de temporada porque acha que não dá tempo de desenvolver o trabalho, não adianta, não consegue impor metodologia, não quer, e a gente convence ele. É o seguinte, Tite, é importante. O Flamengo é diferente. Você vai chegar aqui, você vai conhecer os atletas, você vai conhecer a estrutura, você vai conhecer o ambiente e o melhor disso tudo, você vai fazer um diagnóstico, estando aqui dentro, para que a gente possa fazer as mudanças no final do ano. E assim, ele aceita esse desafio, né? Aceita o projeto, ele vem com a gente no ano passado. Sim. A gente acaba o ano e foi isso que aconteceu. Eu não tenho dúvida que foi importante demais, Getúlio, ele chegar ali, nem me lembro, setembro, outubro. No finalzinho da foi reta muito final. importante para ele conhecer os ambientes, conhecer... Não o que é Flamengo, que ele é a experiência dele, campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Ele vem, eu vou usar essa palavra, né? Ele se submete a isso. Ele foi incrível nessa decisão. E vem com tempo, viu aí, acabou o ano, o Flamengo acaba o ano, não ganha, mas sem qualquer tipo de desgaste para ele, e ele já conhecendo o Flamengo. A gente faz um diagnóstico do que é possível fazer, do que não é possível fazer, e a gente entra nesse ano já com as contratações, já com as não renovações, e enfim. E aí o Flamengo vai para um processo de contratação. Tudo é fácil. Ah, não, tem dinheiro, é só chegar e lá fazer. O dinheiro que o Flamengo tem para contratar o De La Cruz, o mundo árabe também tem. A gente já estava 6 meses, 1 ano tentando contratar o De La Cruz. O River sequer sentava com a gente na mesa. Sequer sentava. A gente contratou o De La Cruz sem sentar na mesa com o River. Porque ele nunca quis sentar na mesa com a gente. Por quê? Ou paga a multa rescisória ou não tem conversa. Eles não queriam perder o De La Cruz. Em determinado momento, nesse ano, a gente pede autorização ao presidente Rodolfo Landim e vai e paga a multa contratual e a gente traz ele. Então, essa multa também poderia ser paga pela Arábia Saudita, pela Catar, pelo outro, que achasse. Então, assim, mas não poderia pagar isso sem um entendimento com o jogador, porque depois você tem que partir para a parte contratual com o jogador. Você pode pagar muito, se ele não quiser vir, não tem negócio. Então foi isso que a gente fez. A gente vai no jogador, propõe ao jogador determinado contrato, determinado projeto. Quando ele fala que está dentro, a gente vai e paga. E vai. Então a gente traz o De La Cruz, trouxemos o... Me ajuda aí. O Ortiz, já que foi na última. Né? Teve o Vinha. E trouxemos o Vinha. O Vinha também. Então, eram três jogadores, 3 posições em que o Tite tinha um entendimento junto com a gente que seria não o importante, mas o mais importante. Né? Transformar o elenco. Exatamente. Ele queria, a gente... Isso aí veio, os nomes que o Tite apresentou, que eram os nomes em que estavam no nosso norte. No nosso norte. Que era o Ortiz, que a gente tentou contratar lá atrás, o Nico, né? O De La Cruz, que a gente tentar lá atrás, e o nome novo nesse processo foi o do Vinha. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre essa entrevista de Marcos Braz ao Mundo GV, né? Podcast que fez uma entrevista exclusiva com o dirigente do Flamengo e trouxe diversas informações a respeito
do maior clube sul-americano. Mas antes de comentar aqui, já pedimos a vocês que, se é novo por aqui, se inscreva, deixe a sua opinião aí a respeito desse vídeo, como também curtam os vídeos para ajudar o nosso crescimento. O link do canal Mundo GV ficará na descrição como forma de créditos. Marcos Braz falou de diversos assuntos nesse podcast. Um deles foi a real possibilidade de Jorge Jesus voltar um dia para defender as cores do Flamengo. Essa foi a promessa que o treinador português falou para o dirigente Marcos Braz. Ele disse que estou indo, mas eu quero voltar um dia. E de fato, Jorge Jesus, na minha opinião, é um dos maiores protagonistas dessa temporada aí de 2019, temporada essa que o Flamengo entrou para a história, não só pelos títulos conquistados. É claro que quando você conquista algo, fica marcado pelo fato de você ser campeão, mas pelo futebol que o Flamengo apresentou em 2019, com certeza. Quem acompanhou, quem assistiu, nunca mais irá esquecer. Uma equipe que foi conhecida pelo um poder bastante ofensivo que tinha. O Flamengo já entrava contra os seus adversários sabendo que ia vencer, Só bastava fazer o básico, O Flamengo estava muito entrosado, os jogadores pressionavam muito a defesa adversária dos seus... pressionava muito as defesas dos times que eles enfrentavam. Então era uma característica do treinador português, que com certeza, na minha opinião, é um dos maiores treinadores aí que passou pelo Clube de Regatas Flamengo. E ele falou também sobre a questão de Neymar, Será que Neymar poderia vir um dia vestir a camisa do Flamengo? Ele disse que só depende de Neymar, De fato, só depende dele. Se ele quiser voltar ao futebol sul-americano, com certeza terá que baixar os valores salariais. Infelizmente, nenhum clube sul-americano teria condições de custear essa questão dos salários deles, porque é muito alto, Só na Arábia Saudita mesmo, a questão do petróleo, os árabes, pessoal muito rico, milionário. Então, infelizmente, para Neymar vir jogar no nosso Mengão, ele teria que abrir mão consideravelmente dos seus salários. É claro que ele não vai vir agora, pode ser que em um futuro próximo ele possa vir para o futebol brasileiro e quem sabe um dia vestir a camisa do Flamengo, que ele já revelou diversas vezes que é um sonho jogar no Flamengo com o Maracanã lotado na Libertadores da América e que isso não é nenhuma novidade. Então seria realmente algo impressionante, Neymar, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, Jogador esse que tem números incríveis com a seleção brasileira. Imagine só aí ser jogador do Flamengo nas próximas temporadas. É claro que com certeza nessa ele não vem, nem na próxima, mas quem sabe aí em 2026, ninguém sabe do futuro. Vamos torcer para que em breve, se ele tiver esse interesse de voltar ao futebol brasileiro, que ele venha vestir a camisa do Flamengo. E para vocês, torcedores flamenguistas, será que Neymar e Jorge Jesus poderiam defender o nosso Mengão? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.